Bom dia a todos. Então, vamos dando prosseguimento ao nosso curso de eletrocardiologia do INCOR. Meu nome é Silvio Barbosa, eu sou médico assistente do serviço de Holter aqui do INCOR. E hoje eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre as extrasístoles. Vocês já devem ter visto no programa que a aula de hoje é sobre extrasístoles. Mas como nós fazemos todas as aulas, nós vamos começar com uma discussão de casos e eu vou contar com a colaboração do Dr. Hector, que vai me auxiliar aqui na discussão dos casos, tá bom? A participação da plateia é incentivada. Então, extrasístoles, apresentação ACG, significado clínico, esse é o título da aula, tá? Discussão de casos. Primeiro caso, esse aí, só um esclarecimento, vocês estão com um traçado aí impresso que eu mandei imprimir só para ficar mais, porque não cabia no papel, para questão de caber no papel. O que está aparecendo são só os dois primeiros derivações desse traçado e um trecho um pouquinho menor. E depois tem um outro condensadinho bem longo desse mesmo pedaço aí, só que mais longo um pouco, tá bom? Bom, o que nós estamos vendo aqui? Vamos lá, Hector. Bom dia, professor. Temos um caso número 28, PCF masculino, 8 anos. É achado uma arritmia durante o exame físico e o traçado de Holter apresenta essas características para a gente. Ele tem uma frequência aproximada de 130 batimentos por minuto, na qual ele é irregular pela presença de batimentos de características de extrasístoles. A frequência cardíaca está um pouco aumentada para a idade do paciente. E começamos a observar a característica de cada uma das extrasístoles, na qual temos 3 exemplos aqui, e que se formos analisar certinho, elas apresentam uma variação no tempo de acoplamento delas. Além... Vamos só enfatizando um pouquinho, então, é um ritmo de base sinusal, né? A gente dá para vocês verem facilmente aí a presença da onda P seguida de um complexo QRS, né? Aqui é a onda P e o QRS. O ritmo sinusal, nós estamos assumindo que isso é um ritmo sinusal. Vocês já viram em aulas anteriores que o ritmo sinusal, para ser caracterizado, tem que a gente analisar nas derivações do plano frontal, né? D1, D2, D3, tem que estar positiva, tem que ter um P para cada QRS, etc. e tal. Aqui nós estamos trabalhando com derivações de Holter. Não são derivações das clássicas. Mas a gente assume, quando a gente está vendo esse ritmo, com onda P positiva, com essas características, de que esse ritmo é sinusal. O que o Hector chamou a atenção, e que eu acho que ele tem toda a razão, é que é um sinusal um pouquinho taquicárdico para uma criança de 8 anos. Mas isso, como é uma gravação, não sei exatamente a hora do que isso foi feito, esse traçado foi obtido, de repente a criança está brincando, está correndo, qualquer coisa assim. Enfim, não é uma frequência que chama tanta atenção assim. O ritmo é discretamente irregular, como qualquer ritmo sinusal normal, e tem 3 batimentos, que são esses que nós vemos aqui, né, que tem uma morfologia de QRS evidentemente diferente do QRS habitual. É isso que o Hector estava falando. E que tem uma característica importante, que é a de que ela está, o quê? Antecipada ou está retardada em relação ao normal, Hector? Ela está antecipada, antecipada, né? Que é próprio da extrasístole. Antecipado, próprio da extrasístole. Então você já queimou o assunto da minha aula. Eu ia falar que definição de extrasístole é um batimento precoce. Muito bem, parabéns, você aprendeu direitinho, tá certo? Então isso é uma extrasístole. Esse é o primeiro conceito que eu queria transmitir para vocês. Extrasístole, por definição, é um batimento prematuro. Então aqui vocês podem ver, observar, que o intervalo entre os batimentos, né, normais, como estes daqui, por exemplo, ó, eles estão vindo aqui, até que esse aqui está visivelmente antecipado, ou seja, batimento prematuro, extrasístole por definição. É um QRS, então é uma extrasístole, que aqui é ventricular. Nós vamos ver depois que as extrasístoles ventriculares tipicamente têm um QRS diferente do QRS habitual, do QRS normal. Agora o Hector então estava falando sobre as extrasístoles, temos 3 exemplares e elas têm que tipo de morfologia? Elas são iguais entre si ou são diferentes? Elas são monomórficas. Monomórficas. Isoladas, todo mundo está vendo isso? Pelo menos os 3 exemplos que nós temos aqui, elas têm a mesma morfologia. Então são extrasístoles ventriculares monomórficas. Elas estão acontecendo isoladamente, né? Antes e depois de cada uma delas nós temos batimentos normais. Então são extrasístoles ventriculares monomórficas isoladas. Tem um detalhe aqui, né, Hector? Vamos ver aqui essa última dessas extrasístoles. O que você diria aqui? Ela está exatamente igual mesmo às outras duas ou não?
Professor, podemos ver aqui que no último batimento extrasistólico, tem uma diferença comparada com o anterior, no qual existe a presença de uma onda P que precede ela, e também a presença de uma onda Q no traçado dela, né? Que talvez criaria uma confusão, gerando uma fusão. No caso, uma fusão com uma onda de choque de dois lados vindo, né? Vocês conseguiram ver isso? Ó, esse batimento aí é uma extrasístole também, tá certo? Ele está precoce. Só que ele está muito pouco precoce em relação aos batimentos anteriores. Tanto é que ele está acontecendo até depois da onda P sinusal normal, que está acontecendo no seu espaço previsto ali, tá certo? Ou seja, esta extrasístole daqui, deixa eu apagar aqui, esta extrasístole, ela está acontecendo praticamente no mesmo momento em que deveria estar acontecendo o batimento normal. E, inclusive, ela tem uma morfologia que é discretamente diferente das outras extrasístoles. Provavelmente, porque está acontecendo aquilo que o Hector está falando. Provavelmente existe aqui um batimento de fusão. Quer dizer, o que significa isso? Significa que, provavelmente, este batimento aqui corresponde a uma fusão entre duas frentes de ondas diferentes que são originadas ou pelo batimento normal, que está descendo aqui do ritmo sinusal e descendo pela via normal, e, por outro lado, pela própria extrasístole. Tá certo? Na hora que nós temos as duas frentes de ondas, nós temos um batimento que é discretamente diferente da extrasístole e discretamente diferente do normal. Tá certo? Então, nós vimos aqui que nós temos, então, a extrasístole. Você viu, parecia um eletro simples, né? Uma extrasístole, mas já vimos bastante coisa. As extrasístoles são monomórficas, elas têm um acoplamento variável, existe batimento de fusão, tá certo? E, com isso, então, nós já conseguimos introduzir para vocês o primeiro conceito que eu acho importante desta aula, que é o conceito de extrasístole. O que é extrasístole? É um batimento prematuro. Bom, lembrar que a extrasístole pode se originar em qualquer ponto do tecido de condução, desde o próprio nosso sinusal, hein? A gente pode ter extrasístole sinusal. Difícil de saber, de diagnosticar, mas teoricamente isso é possível. Mas as extrasístoles podem ser atriais, nodais, isquianas, ventriculares. Classicamente, ou didaticamente, a gente distribui as extrasístoles em supraventriculares e ventriculares. E as supraventriculares, quase todas, elas são atriais. Podem ser juncionais ou atriais, mas a maioria delas são atriais. Então, a gente basicamente trabalha, quando a gente está falando em extrasístole, a gente está pensando em tentar caracterizar se ela é atrial ou se ela é ventricular. Nós vamos ver depois durante a aula como é que a gente faz essa caracterização, mas aqui vamos assumir por enquanto que as extrasístoles são ventriculares, tá certo? Vamos lá, o que mais que nós queremos chamar a atenção para vocês? Eu quero mostrar para vocês, esse traçado é o mesmo, só vou mostrar, eu vou ampliar um pouquinho para tornar mais didático, eu quero mostrar para vocês. Eu vou pegar aquele quadradinho vermelho e vou ampliar, olha lá, está maior agora. Mais ou menos isso é o que vocês têm aí no papel, tá certo? Então o Hector estava mostrando aqui que as extrasístoles, então, têm um intervalo de acoplamento. O que é intervalo de acoplamento, hein? Alguém sabe o que é intervalo de acoplamento? Explica para eles o que é intervalo de acoplamento, Hector. É o tempo de espaço que existe no aparecimento da extrasístole comparado com o batimento prévio sinusal dele. Exatamente. Então, esse é o outro conceito que eu já quero introduzir para vocês também, que é da aula, que é o conceito de intervalo de acoplamento. O intervalo de acoplamento é esse que está realçado aí com a marquinha azul, ou seja, o intervalo entre o batimento normal e a extrasístole. Notem vocês, dá para vocês verem aí, que esse intervalo de acoplamento ele é diferente, ele é variável de uma extrasístole para outra ou não? Acho que se ampliar bem dá para ver. Você consegue ver, Itel? O último está visivelmente maior, né? Porque ele está tão maior que ele está caindo quase em cima do batimento seguinte normal, né? Ele está depois da onda P, tá certo? Então, acho que isso é um outro dado interessante. As extrasístoles são monomórficas, elas têm acoplamento variável, tá certo? Eu vou ampliar mais ainda isso aqui, hein? Ó. Vou pegar esse quadradinho aqui e vou ampliar para mostrar para vocês, só para chamar a atenção ali, daquilo que nós acabamos de chamar, que é o intervalo de acoplamento, tá certo? Então, nós temos diante agora, no momento de extrasístoles ventriculares monomórficas com acoplamento variável, e existe batimento de fusão. Nós estamos assumindo que este batimento daqui é um batimento de fusão, porque ele está um pouquinho diferente das outras, tá certo? Aqui no ampliado dá para ver melhor, tá certo? E aí, o que mais? Só isso? Acabou por aí ou não?
Vamos mostrar mais. Eu estou com um traçado de Holter. Holter é pródigo, porque a gente tem um traçado, vocês vão ver que nas arritmias, elas têm uma das características clínicas da arritmia, que elas têm uma ocorrência imprevisível, né? Então, não é toda vez que você for fazer eletro que a arritmia vai estar lá. Então, a gente frequentemente, para poder analisar bem as arritmias, a gente tem que ter análises prolongadas, registros prolongados do eletro, como, por exemplo, a que a gente obtém durante um Holter. Então, o Holter, nesse sentido, é pródigo. Eu tenho 24 horas de observação da atividade espontânea do eletrocardiograma do indivíduo, ou seja, eu tenho em torno aí de 100 mil batimentos, então a gente pode fazer análises mais detalhadas do que está acontecendo. E aí o que eu fiz? Eu peguei esse traçadinho aí, é do mesmo doente, hein, gente? Ó, esses 3 primeiros batimentos daqui, ó, esses 3 aqui vermelhinhos, são exatamente esses 3 que nós analisamos anteriormente. E eu pedi para a máquina de Holter, para facilitar o nosso raciocínio, para ficar mais didático, eu pedi para a máquina pintar de azulzinho os batimentos normais e de vermelhinho aquilo que nós estamos chamando de ventricular. Então eu estou com uma tira de eletro aqui agora, que tem mais ou menos uns 30 segundos. Na verdade são acho que uns 27 segundos de um traçado contínuo de eletro, por isso que está condensadinho. Esse traçado vocês têm no papel. E nesse traçadinho, nós estamos vendo aí agora 7 extrasístoles, tá certo? Vocês conseguem ver as vermelhinhas aí? Na tela dá para ver melhor, porque no papel está branco e preto. E aí, o que está acontecendo com isso aí, Hector? Vamos lá. Nós temos 7 extrasístoles ventriculares, a gente pegou, começou a suspeitar de uma coisa e a gente foi procurar uma coisa. O que você foi procurar aí, Hector? Procurei uma correlação que existisse entre as extrasístoles em tempo. Entre si, né? Entre si. Isso. E o que você fez? Aí eu contei os espaços que existiam naquelas que elas apareciam mais frequentemente, coloquei no papel, simulando que elas também estivessem aparecendo ou sendo estimuladas e não aparecendo no traçado. Você mediu esse intervalo aí, né, que nós pintamos de azul. O RR. O RR das extrasístoles. E vi que o espaço que existe entre todas elas tem uma correlação de 1,5. Mesmo elas não aparecendo no eletrocardiograma, para frente elas aparecem com uma frequência constante. Vamos lá, então para ficar mais didático aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei o meu compassinho mágico aqui, olha lá, cadê ele? Olha lá. E estou medindo exatamente isso aí que o Hector falou, intervalo entre 2 extrasístoles. E estou pegando exatamente esse intervalo aí e projetando lá para frente, olha lá, vários deles. Peguei um deles e projetei lá para frente. Vejam vocês que interessante. Notem que todas essas 7, pelo menos essas 7 que nós temos registradas aqui, elas estão acontecendo num intervalo constante entre elas. Vejam que esse intervalo aqui é múltiplo dos intervalos anteriores, tá certo? E assim por diante. Dá para ver aqui nesse finalzinho do traçado aqui, inclusive, ó, o ritmo sinusal irregular, normal numa criança, né? Quer dizer, uma pequena arritmia sinusal, e isso não interfere em absolutamente nada a ocorrência do batimento extrasistólico. Você vê que a sequência do batimento extrasistólico está seguindo uma sequência absolutamente independente do ritmo próprio da criança, que é o ritmo sinusal. Tá certo? E aí, aqui como chegamos então, Hector? Chegamos à conclusão que isso aí, então nós temos extrasístoles ventriculares, monomórficas, com acoplamento variável, batimento de fusão, todas elas acontecendo com um múltiplo de uma constante. Isso aí é um tipo de batimento de arritmia ventricular específico, que é a somatória de todos seria uma parasístole. Uma parassistolia ventricular, certo? Viram isso aí? Isso não é muito frequente de se ver, porque é difícil a gente caracterizar tão bonitinho todos esses sinais aqui, mas esse caso estava muito didático, por isso que eu trouxe para mostrar para vocês. É um caso que eu vi agora, questão de um mês atrás, no Holter lá, e achei que era bastante interessante para a gente comentar com vocês. Então nós temos aí, então, uma parassistolia ventricular. Aqui eu já vou começar também a introduzir para vocês um negócio que é um pedaço de diagrama de Lewis. Aqui, como o traçado está muito condensadinho, tem muito batimento para poder representar, então eu peguei aqui e vou representar só os batimentos ventriculares, esse que eu estou representando aqui. Então o diagrama de Lewis, como nós vamos ver, é um diagrama em que é uma ferramenta didática muito interessante que a gente usa, a gente faz como se fossem umas escadas, linhas horizontais, como se fossem degraus de uma escada, e a gente em cada degrau representa uma das câmaras cardíacas, átrio, nó, veia e ventrículo. Aqui nós vamos representar só o ventrículo. O que nós vamos fazer? Eu vou projetar aqui para baixo, nessa linha do ventrículo, que eu estou acrescentando aqui, linhas verticais correspondentes exatamente a cada um QRS. Eu vou lá no traçado do eletro e desço com uma reguinha e marco aqui para baixo. A cada QRS eu marco
eu faço uma marquinha vertical que corresponde ao batimento. Eu já, para efeito didático, pintei de marquinhas azuisinhas os batimentos azuisinhos, ou seja, os batimentos normais. Ficou faltando um aqui, que é o batimento de fusão, aquele que a gente viu lá, que desceu aqui e chegou aqui. E agora eu peguei aqui exatamente esse intervalo que nós temos medido aqui, que é o intervalo que nós estamos assumindo, que é o intervalo do foco da parasístole, e distribuí eles aqui no traçado, olha lá, para mostrar para vocês que eles estão exatamente equidistantes. Botei umas estrelinhas aqui. Notem vocês que quando nós temos uma dessas estrelinhas relativamente longe do QRS anterior, ela consegue descer e despolarizar o ventrículo. Mas se ela está muito próxima, como aqui, por exemplo, do QRS anterior, ela não consegue despolarizar o ventrículo. Então, na verdade, o que nós temos? Nós temos um foco, que é um foco automático. O foco parasistólico geralmente é um foco automático, extremamente protegido. Ele tem um sistema de insolação que deixa ele muito protegido das influências elétricas externas, de tal forma que ele fica com a sua automaticidade preservada, independente do que está acontecendo lá fora. E ele sai e despolariza o ventrículo quando o ventrículo está em condições de se despolarizar, quer dizer, quando ele está relativamente recuperado do batimento anterior, como por exemplo aqui, aqui e assim por diante. Então, quando o ventrículo tem condições de capturar ou ser capturado pelo ritmo, a parasístole sai e despolariza o ventrículo. E aí nós temos esse padrão aqui. Então, um traçadinho muito bonitinho, muito didático, tá certo? Eu estou introduzindo para vocês aqui também o diagrama de escadas, ou diagrama de Lewis. Aqui eu fiz só um pedaço do diagrama, só fiz um degrau, um andar do diagrama de Lewis, que é o andar do ventrículo, mas para mostrar para vocês isso que é uma ferramenta muito didática e muito útil quando a gente está estudando arritmias. Tá certo? Então, caracterização eletrocardiográfica, pode ler aí, Hector. São extrasístoles, batimentos prematuros ventriculares monomórficos com acoplação variável, batimentos de fusão, e ocorrem com uma frequência própria, como podemos ver, com intervalos entre extrasístoles múltiplos com uma constante. Deu para todo mundo ver isso aí? Está bem claro? Foi bonitinho? Fácil de ver? Fácil, né? Caso interessante. Bom, próximo caso, Hector, caso 29. Vamos lá. No caso 29, temos um traçado de Holter sem informações do paciente, na qual temos 3 derivações e podemos observar a frequência média do paciente. Ele é sinusal primeiro, né? É uma frequência média de aproximadamente 60 batimentos por minuto. E também começamos a observar que existe uma mudança na morfologia do QRS a partir do segundo batimento até o quarto batimento, com uma restauração da morfologia normal no quinto batimento do traçado. Observamos que nesse traçado, do segundo ao quarto batimento, existe uma redução do espaço PR e uma mudança na morfologia do QRS. Deu para ver isso aí, gente? O PR está mais curto, né? Aqui dá para ver, nítido, né? Quer ver? Deixa eu apagar aqui. Dá para a gente ver que existe um segmento PR aqui também dá para ver bem, ó. E aqui não, que parece que mal termina o P, já começa o QRS. E aí? O que será isso aí? Seria isto uma pré-excitação, igual a gente vê numa síndrome de Wolff-Parkinson? Nós não tivemos aula de Wolff nesse curso, mas todo mundo conhece a síndrome de Wolff-Parkinson, geralmente está associada a uma via anômala. E poderia ser isto ou não? Se eu estivesse vendo só esses 2 batimentos, poderia ser ou não, Hector? Induziria que pensemos era um Wolff-Parkinson. Podia, né? Podia pensar, né? Engana bem, né? E o que diz que não é um Wolff? Começamos a observar melhor o traçado e vimos que esse espaço PR começa a reduzir num ponto que aparece só um QRS de morfologia totalmente diferente, no qual já mata o diagnóstico, né? É isso que eu delei aí, né? Observando e induzindo a que comecemos a medir o espaço RR de cada um dos complexos QRS para ver se existe uma constante também. Conseguimos observar que esse espaço RR que apresenta o traçado, ele vai reduzindo. Então, tirando o diagnóstico do Wolff-Parkinson, e sim mostrando para a gente que existe um adiantamento do batimento ventricular comparado com o atrial. Deu para entender isso aí? Quer dizer, na verdade, o que está acontecendo? Se a gente olhar a onda P
e for seguindo a onda P, ó, que eu estou fazendo aqui, ó, com compasso, depois eu fiz o diagrama de Lewis para ficar mais didático também. Vocês notem que a onda P, ela deveria estar acontecendo, e está provavelmente acontecendo de fato, dentro desse QRS aqui, ó. Então, aliás, esse QRS daí está sem onda P, né? Então, obviamente, aqui não é uma pré-excitação, não é batimento pré-excitado, porque vai excitar o quê? Quer dizer, é um batimento ventricular, é um batimento. O fato da onda P estar acontecendo junto com o QRS, eu não juro porque eu não estou vendo a onda P, mas eu posso supor fortemente isso, caracteriza o que a gente chama de dissociação AV. Quer dizer, havendo a dissociação, a gente assume que o batimento é ventricular. Então, na verdade, o que está acontecendo é que esses dois batimentos aqui também são ventriculares, só o que está acontecendo é que eles estão com uma frequência um pouquinho só maior que a frequência sinusal, eles vêm acontecendo com uma frequência um pouquinho só maior que a sinusal, e por conta disso, o QRS, quanto mais antecipado ele fica, ele vai deformar um pouquinho mais o QRS, até que chega uma hora que você não tem nada, nenhuma parte do QRS é derivado do batimento normal, então nós temos um QRS completamente aberrante. Então estes dois batimentos aqui, na verdade, são graus variáveis de fusão também, tá certo? Este e este batimento representam graus variáveis de batimento de fusão. Deu para entender isso aí ou não? O fato de haver, então, a dissociação AV, bem evidente aqui neste batimento daqui, e o QRS é um QRS alargado, bizarro, bem diferente do QRS normal, com uma onda T se opondo ao QRS, isso sugere, então, que isso é um batimento ectópico ventricular. Então, é uma ectopia ventricular, vamos lá, caracterizada pelo quê? Temos no traçado uma dissociação atrioventricular, batimentos de fusão, né, o segundo e o terceiro, um Isso. QRS de morfologia diferente, que é o quarto batimento, e ondas T amplas, se opondo ao QRS. Isso é uma das características eletrocardiográficas das extracísticas ventriculares. Geralmente você tem um QRS largo, bizarro, e com uma onda T se opondo ao QRS. Eu fiz o diagrama de Lewis aqui, agora sim, então, um diagrama de Lewis completo, bonitinho, só para encerrar o caso. E aí nós fizemos, então, como vocês podem ver, 3 degraus dessa escada, lá, o degrau do átrio, do nó AV e do ventrículo. Aí a gente projeta a onda P na linha do átrio, como a gente está fazendo aqui, olha lá. Tá. Onde eu vejo a onda P, aqui também eu projeto a onda P aqui. Eu projeto os QRS na linha do ventrículo, aqui e aqui, assim por diante. E aí eu pego, como eu tenho aqui a medida, do PP, eu projeto isso aqui para frente, caracterizo que provavelmente existe uma onda P aqui, que não está sendo bem visível por causa porque o QRS está em cima, está simultâneo, e assim por diante. Então, aqui, aí eu faço aqui essas listinhas para representar a união, a condução pelo nó atrioventricular, tá certo? E aqui caracterizar, então, aquele ritmo ventricular, que tem uma frequência relativamente baixa, nós vamos ver, então, que é um ritmo ventricular acelerado, com a dissociação AV e a presença dos batimentos de fusão neste e neste batimento. Deu para vocês verem ou não? Então, o que nós temos aqui? Um ritmo ventricular acelerado, e que tem de curioso nesse caso é o fato de que, por nós termos batimentos de fusão, 2 batimentos de fusão, como este e este, acabam fazendo uma pequena confusão, podendo simular, então, a pré-excitação do tipo da síndrome Wolff-Parkinson-White. O curioso desse eletro é isso. E eu mato a charada e caracterizo que não é uma pré-excitação, e na verdade é uma ectopia ventricular, através desse terceiro batimento, que daí a gente vê que não tem onda P. Ficou claro isso aí para vocês ou não? Isso é importantíssimo, porque muda, né? Muda o diagnóstico. Uma coisa é ritmo ventricular, outra é pré-excitação, tá certo? Fala desses casos aí, Hector. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, ritmo sinusal, ritmo de ventricular acelerado, né? Alguma coisa. Bom, tem a discussão, vocês vão receber no fim, mas basicamente está dito isso aí que nós falamos. Alguém quer comentar mais alguma coisa desses 2 casos ou não? Nancy quer fazer algum comentário? Alguém aí de trás quer fazer alguma questão? Deu para ver direitinho ou não? Então tá bom. Ok, Hector. Obrigado. Então agora nós vamos começar a aula propriamente dita. A aula, como já dissemos, é sobre extrasístoles, origem, apresentação ao ECG e significado clínico. Bom,
A quantidade de informações é relativamente grande que eu vou dar para vocês, mas também não é tão difícil, porque a maioria dos assuntos você já conhece. Tem algumas coisas até já comecei a falar na discussão dos casos. Bom, a primeira coisa é isso que nós já falamos, definição. Extrasístole, por definição, são batimentos precoces, batimentos prematuros, tá certo? E já dissemos também que elas podem se originar em qualquer ponto do sistema de condução. Aqui estão representadas dois tipos de extrasístole. Aqui, do lado direito, as extrasístoles ventriculares, muito semelhantes àquelas que nós discutimos. Extrasístoles que se originam no tecido ventricular e provocam um QRS precoce, antecipado, de morfologia bizarra, diferente da normal, uma onda T grande se opondo ao QRS e assim por diante. E aqui à esquerda, uma extrasístole originada no átrio, e vocês veem que então, como a extrasístole é atrial, a onda que inicia o batimento precoce é uma onda P. Uma onda P, esta sim, diferente da onda P normal, porque ela que é a ectópica, e seguida, vai ser seguida ou não de QRS, nesse caso, a onda P, a extrasístole atrial, foi seguida de QRS. Aqui nós temos dois exemplinhos de extrasístoles, uma atrial e uma ventricular. Como eu disse para vocês, elas podem ser classificadas de diversas maneiras, mas uma forma de classificar as extrasístoles é quanto ao local de origem. Vocês lembrem-se que o grande divisor entre supraventricular e ventricular é o feixe de His. Quer dizer, o que está do feixe de His para baixo é chamado de ventricular. O que está do feixe de His para cima é chamado de supraventricular. E os supraventriculares podem ser atriais ou podem ser juncionais. Atriais estão no átrio, juncionais nascem no AV, claro, isso é óbvio. Então, nós vamos comentar um pouquinho com vocês sobre algumas peculiaridades, tanto das extrasístoles ventriculares, quanto das extrasístoles atriais, que são das supraventriculares as mais frequentes, as mais comuns. E algumas peculiaridades delas. Então, começando pelas ventriculares, nós já vimos dois casos, os primeiros dois casos eram de arritmias ventriculares, elas são arritmias que se originam em qualquer ponto do tecido ventricular. Caracterização eletrocardiográfica, nós já falamos no caso, QRS alargado, diferente do normal, com uma onda T grande e precoce, sempre prematuro, tá certo? Bom, com relação à nomenclatura de extrasístoles ventriculares. Primeira coisa, com relação à morfologia. As extrasístoles podem ser unimórficas, como foi aquele do nosso primeiro caso, e do segundo também, ou podem ser polimórficas, é óbvio, isso é a definição de ser óbvio. Unimórfica, que tem uma morfologia só. Se tem mais de uma morfologia, é polimórfica. As unimórficas, classicamente, a gente assume que são extrasístoles unifocais, quer dizer, se elas têm sempre a mesma morfologia, provavelmente as extrasístoles nascem sempre do mesmo lugar. Daí, obviamente, a sequência da despolarização, sendo sempre a mesma, porque o QRS é igual, provavelmente é porque ela nasce no mesmo lugar. Já quando as extrasístoles são polimórficas, não necessariamente são unifocais. Por quê? Porque às vezes a extrasístole está nascendo de um único foco, por exemplo, próximo ao septo, e ela uma hora sai para um lado e a outra hora sai para o outro. Aí, obviamente, eu vou ter extrasístoles unifocais, mas de morfologias diferentes. Então, as extrasístoles polimórficas não necessariamente definem extrasístoles polifocais, mas as unimórficas geralmente são unifocais. Tá certo? As extrasístoles podem ser isoladas ou podem ser repetitivas. Entre as extrasístoles estão sempre circundadas por batimentos normais. Antes e depois dela é batimento normal. Tá certo? Então, as isoladas podem ser isoladas mesmo, mas podem ser bigeminadas, podem ser trigeminadas. Nós vamos ver exemplos disso aí. E as repetitivas, então, são aquelas que acontecem já como formas repetitivas. O próprio nome diz, ou elas acontecem aos pares, ou elas acontecem em salvinhas de 3, ou elas são taquicardia ventricular, ou ritmo de ventricular acelerado. Conceitualmente, taquicardia ventricular, ela tem que ter 3 ou mais batimentos consecutivos, com uma frequência maior que 100 batimentos por minuto. Depois nós vamos ver o conceito de sustentada e não sustentada. Então, esse triplet que está aqui, na verdade, já é uma TVNS. Mas vocês vão ver que alguns textos, alguns textos de literatura e os próprios máquinas de Holter, às vezes separam o triplet das TVs que elas consideram com 4 batimentos. Mas a gente, por definição, considera que 3 ou mais já é taquicardia ventricular. Se a frequência for maior que 100. Se a frequência for menor que 100, então 3 batimentos consecutivos formam o que a gente chama de ritmo idioventricular acelerado. Então, taquicardia, por definição, tem uma frequência maior que 100, menor que 100, ou entre 60 e 100, a gente chama de ritmo idioventricular acelerado.
e são formas de batimentos repetitivos. Bom, vamos ver alguns exemplos disso aqui. Então, aqui alguns exemplos. Uma tira de elétron, aqui é um V1 e aqui é um D2. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, né? Aqui é um D1 e aqui é um V1 e aqui é um D2. Continua apertando. Ué, por que não aparece a reguinha? Salve. Apertava o botãozinho azul aqui. Vamos lá. Então, nós temos derivação V1 e D2. Batimentos aqui, um normal, uma extrasístole. Um normal, uma extrasístole. As extrasístoles elas são isoladas, porque elas não têm, elas têm batimentos normais antes e depois delas. Mas elas têm um padrão bigeminado, porque elas acontecem aos parezinhos, mas o par é constituído por um normal e extrasístole. Normal e extrasístole, e assim por diante. Elas, no caso, são homomórficas e são, então, como eu disse, o padrão bigeminado. Tá certo? Facinho de ver isso aqui, vocês conhecem. Mais um exemplo. Aqui vamos fazer umas medidas interessantes aqui. Aqui também é um traçado de elétron normal, acho que aqui é um V1, um D2 e um AVF, se eu não me engano. Então nós temos aqui os dois primeiros batimentos, são batimentos normais, né? Depois nós temos um batimento visivelmente diferente, com morfologia de QRS bastante alargado, diferente, precoce em relação ao normal, que é uma extrasístole ventricular, depois volta ao normal, outra extrasístole, depois dois batimentos normais, tá certo? Bom, vamos fazer algumas medidas aqui interessantes. Vamos apagar isso aqui. Primeira providência, eu vou medir aqui o intervalo entre o PP, que é o do ciclo básico do doente, do ritmo sinusal. Peguei meu compasso mágico aí e vou projetar para frente. Vejam só, quando eu meço o intervalo aqui, eu projeto para frente, eu vejo que os P's estão acontecendo regularmente, tá certo? Isso então, olha lá, uma da P ali no segmento ST, dá para ver aqui, tá vendo lá? Depois a gente vê ali também. A outra onda P está ali, tá certo? Então o que está acontecendo aqui? O fato de eu estar vendo a onda P acontecendo independente do QRS, quer dizer, ela está seguindo o ritmo próprio dela, quem está comandando o átrio é o ritmo sinusal, caracteriza, então, o que a gente chama de dissociação AV. Então, este batimento aqui, que é o ventricular, está acontecendo independente do batimento atrial. E isso é um dos critérios mais fortes para a gente dizer que esse ritmo daqui, este batimento daqui é um batimento de extrasístole, que ele é de origem ventricular. A outra coisa interessante é a seguinte, notem que o intervalo entre este batimento normal antes da extrasístole e este batimento normal depois da extrasístole, ele é exatamente 2 vezes o intervalo normal. Tá certo? E aí daí? E daí? Isso é um outro dado interessante. Vamos definir esses intervalos aqui. Um deles é aquele que nós já discutimos no caso, olha lá, é o intervalo de acoplamento. O que é o intervalo de acoplamento? É o intervalo que tem entre o batimento normal e a extrasístole. E o batimento que está entre a extrasístole e o batimento seguinte é o que a gente chama de pausa pós-extrasistólica. E o que acontece? Quando eu tenho, então, o intervalo entre os dois batimentos os normais, o que antecede e o que sucede a extrasístole, igual a 2 vezes o batimento normal, eu digo que essa pausa pós-extrasistólica ela é compensadora. Então, a pausa é compensadora porque o quanto a extrasístole antecipa é compensado na pausa depois. E aí, o que acaba acontecendo é que esse intervalo entre os dois batimentos, que antecede o que sucede, é exatamente 2 vezes o batimento normal. Exatamente o batimento sinusal. Então, é o porquê disso aí. O que acontece aqui? Vamos fazer o diagrama de Lewis aqui, o diagrama de escadas. É o mesmo traçado anterior, hein? Fiz as escadinhas aqui, tá certo? Os degraus da escada. Vou representar átrio aqui, 9 aqui, ventrículo aqui. Projetar na linha do átrio as ondas P's. As ondas P's que estão ali descendo, vem aqui. E assim por diante. Projetar na linha do ventrículo os QRS. Então eu pego o projeto dos QRS aqui. Pintei de vermelhinho as extrasístoles para ficar mais fácil para a gente entender. E agora a gente junta o átrio com o ventrículo. Então vejam vocês o seguinte. O que acontece com este batimento, com as extrasístoles? As extrasístoles, então, elas acabam despolarizando o próprio ventrículo, formando o QRS, mas elas penetram de alguma forma dentro do nó AV e começam a conduzir-se retrogradamente. De tal forma que o batimento sinusal seguinte, que está ali, não consegue descer pelo nó AV. Na medida que ele não consegue descer pelo nó AV, ele se bloqueia. Então você tem a onda P, no caso,
a onda P que está aqui, não seguida de QRS. Ela está visível aqui no eletro, tá certo? Ou seja, não houve um reset do nosso sinusal. O nosso sinusal continuou disparando normalmente, segundo a sua sequência normal, independente da extrasístole. Isso faz com que, obviamente, então, a sequência dos batimentos seja respeitada. E, obviamente, o intervalo que vai acontecer aqui vai ser o que vai compensar o quanto a extrasístole antecipou. Ou seja, por isso que a pausa é compensadora, tá certo? Então, não, ausência de reset sinusal. Esse é um dado que sugere extrasístoles ventriculares. As extrasístoles ventriculares frequentemente têm pausa compensadora, porque elas normalmente não chegam a descarregar o nosso sinusal, tá certo? Vejam que esse intervalo que eu acabei de representar aqui, com esse compasso grande aqui, esse intervalo aqui, frequentemente, vocês vão ver, os mais antigos conhecem esse intervalo como intervalo de sanduíche. É o intervalo entre o último batimento normal e o seguinte normal depois da extrasístole. Vocês notem que ele é exatamente o equivalente a 2 vezes o intervalo do PP normal, tá certo? Por isso que a pausa é compensadora e por isso que a gente diz que não houve reset sinusal, tá certo? Bom, mais exemplos de extrasístoles ventriculares. Aqui, ó, traçadinho de Holter também, são duas derivações simultâneas. Notem vocês que aqui nós temos um batimento normal, uma extrasístole ventricular normal, outro normal, extrasístole ventricular, normal, extrasístole, normal, extrasístole. Ou seja, tem um bigeminismo ventricular. Só que notem que essa extrasístole daqui está acontecendo entre 2 batimentos normais e, diferentemente desta daqui, que provocou uma pausa depois da extrasístole. Vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos fazer o diagrama de Lewis. Antes disso, o que está acontecendo aqui? Qual é a nomenclatura que se dá para isso? Se dá o nome desta extrasístole, de extrasístole ventricular interpolada, porque justamente ela está ocorrendo exatamente entre 2 batimentos normais, no caso este e este, ou seja, ela não provoca uma pausa depois dela. O que acontece aqui? Olha lá, o diagrama de Lewis. Átrio, polarização do átrio, no AV e ventrículo. Aqui o primeiro batimento descendo normalmente, aqui a extrasístole ventricular se conduzindo retrogradamente pelo nó AV, bloqueando o batimento sinusal seguinte, olha lá a onda P bloqueada, provocando a pausa compensadora direitinho, bonitinho. Essa daqui, ventricular, como o ritmo sinusal está relativamente bradicárdico, ela, apesar de ter entrado no nosso sinusal, o nosso sinusal conseguiu passar pelo nó AV com um pouco mais de dificuldade, mas desceu. Vocês vejam que o intervalo PR, inclusive, aqui ficou maior que o PR normal. Isso aqui não quer dizer absolutamente nada, só aumentou o tempo de condução AV, porque o estímulo sinusal foi atrapalhado, houve uma interferência, houve uma condução oculta da extrasístole para o ventrículo, provocando essa interferência no batimento sinusal seguinte e aumentando o intervalo PR. Então, a extrasístole ventricular está interpolada porque ela simplesmente não interferiu na sequência dos batimentos normais. A seguinte já interferiu, ó lá, já bloqueou, e assim por diante. Então, nós temos extrasístoles ventriculares, no caso elas estão bigeminadas, sendo que uma delas é uma extrasístole interpolada, tá certo? Outra coisa interessante aqui, curiosa, que a gente vê às vezes em Holter. Vejam aqui, são 2 batimentos sinusais normais, seguidos de uma extrasístole ventricular. Esta extrasístole se conduz retrogradamente para o átrio, vocês vejam que aqui tem uma onda P negativa, antecipada em relação a onda P normal, o PP normal, e que depois, por sua vez, desce para o ventrículo de novo. O que é isso aí? O próprio batimento ventricular se conduz para o átrio e, ao mesmo tempo, no nó AV ele se reflete e se reconduz anterogramente de novo para o ventrículo, provocando o que é conhecido em eletrocardiografia como eco. Esse eco aqui, obviamente, não tem nada a ver com o eco do ecocardiograma, né? Claro. Isso aqui é um eco, que é simplesmente, essa nomenclatura é anterior à época do ecocardiograma. É um batimento como se fosse um eco. O próprio batimento, ela vai e volta, tá certo? Às vezes a gente pega isso em Holter também. Um achado, uma coisa interessante também de extrasístole ventricular, tá certo? Aqui mais um exemplo para ficar bem claro, para sedimentar mais, de extrasístoles ventriculares bigeminadas. Vejam vocês, normal extrasístole, que está simples. E aqui a mesma coisa, só que, curiosamente, estas extrasístoles, que a gente vê melhor aqui no final do traçado, elas têm acoplamento variável também. Então, vocês vejam que aqui ela está relativamente precoce em relação ao batimento precedente. Mas aqui não, ó. Por exemplo, aqui ela está mais tardia, de tal forma que este QRS da extrasístole
Na verdade, ele é diferente desse, ou seja, isso aqui já é um batimento de difusão. Na verdade, esse aqui também é um batimento de difusão, se vocês repararem bem. Vejam que a onda T dele não é uma onda T normal, a onda T normal é assim, tá certo? Então, o que está acontecendo? Aqui, o doente vem o tempo todo num bigeminismo ventricular. Aqui existe extrasístole, aqui existe extrasístole e assim por diante. Então, nós temos um bigeminismo coincidindo com alguns deles coincidindo com os batimentos normais, provocando alguns graus variáveis de fusão, tá certo? Mais um caso semelhante àquele que nós vimos também no segundo caso que nós discutimos com o Hector, batimentos de fusão, tá certo? Aqui mais uma coisa curiosa, vejam vocês que interessante, isso aqui é traçado de Rother também, isso aqui é mais ou menos uma derivação V5, um CM5, e aqui é um CM1, um CM2 mais ou menos, é um V2. Então vejam vocês, é um ritmo sinusal, regular, bonitinho. Aí nós temos esse batimento aqui diferente e volta o ritmo sinusal normal. Notem vocês que o QRS aqui, o normal do doente, é um QRS alargado. Ele inclusive simula uma morfologia tipo bloqueio de ramo esquerdo, né? E esse aqui não, esse aqui é um QRS estreito. Vejam que curioso o que está acontecendo aqui, né? Então o que será isso aqui? Isso aqui na verdade é simplesmente um batimento de fusão entre uma extrasístole e um batimento normal. E por que ficou estreito o QRS? Porque justamente o indivíduo provavelmente tem um bloqueio de ramo esquerdo, o estímulo normal do indivíduo desce pelo 9E, feixe desce pelo ramo direito, para depois despolarizar o ventrículo esquerdo, mas se eu tenho acontecendo ao mesmo tempo uma extrasístole que está nascendo no ventrículo esquerdo, eu tenho as duas frentes de onda, o ventrículo esquerdo despolarizado pela extrasístole, o direito pela via normal, e acaba acontecendo que nós temos aqui uma espécie de uma ressincronização artificial feita pela extrasístole, quer dizer, provavelmente né, do lado esquerdo do coração, e aí acaba provocando um QRS praticamente estreito, praticamente normal. Notem que o PE é um pouquinho mais curto que os outros, caracterizando então o fato do PE ser mais curto do que o QRS caracteriza a dissociação AV, ou seja, caracteriza que esse batimento é um batimento ventricular, tá certo? Então, batimento de fusão. Geralmente, quando a gente vê no indivíduo que já tem um bloqueio de ramo prévio, como por exemplo esse aqui, né? Vocês veem que ele tem um bloqueio de ramo, no caso, um bloqueio de ramo esquerdo, né? Se eu vejo um QRS diferente do normal, geralmente eu assumo que esse batimento é ventricular. Porque para ser uma aberrância de condução, quer dizer, um indivíduo com bloqueio de ramo esquerdo vai ter aberrância do quê? Que tipo de ramo vai se bloquear se ele for aberrante? O direito? Se ele já tem o esquerdo bloqueado, vai bloquear o direito e não vai conduzir nada. Então, normalmente, QRS diferentes do normal, no indivíduo que tem QRS largo, geralmente a gente assume que é ventricular. Isso aí há ressalvas, mas é uma dica assim, prática interessante para quem faz eletro, faz Holter e arritmia. Então, batimento de fusão, esse aqui, curioso, é que ele provoca ao contrário, apesar de ser um batimento ventricular, é um batimento que acaba provocando um QRS estreito, curiosamente. Né? Vocês entenderam o porquê disso. Mais algumas coisas aqui, ó. Uma tira de eletro de D2, ali vocês veem ritmo sinusal, né? Extrasístole ventricular. Aqui um parzinho, só para começar a mostrar algumas formas repetitivas para você. Um parzinho de extrasístoles ventriculares e aqui uma salvinha de 3 batimentos, o que a gente chama de triplet, né? Frequentemente chamado de triplet. Conceitualmente, por definição, isso já é uma taquicardia ventricular não sustentada. Por quê? Porque são 3 batimentos ectópicos e com frequência maior que 100. Então, monomórficas isoladas com TVNS. Só para mostrar para vocês um exemplo das 3 formas repetitivas aqui, para ficar bem didático. A taquicardia ventricular não sustentada são 3 batimentos com frequência maior que 100. O ritmo ventricular acelerado são 3 batimentos ventriculares com frequência menor que 100, mas maior que a frequência do escape. E o escape, que é esse que está aqui, ó, é uma sequência de batimentos ventriculares e com uma frequência muito baixa, geralmente menor que 50, 40 batimentos. O escape ventricular tipicamente tem uma frequência de 35, 40, por aí, tá certo? No caso aqui dá para ver bem que o que aconteceu foi que o ritmo sinusal falhou, né? Então esse ritmo aqui está entrando como um ritmo de suplência, né? Até que o sinusal reassume aqui, tá certo? Aqui ele reassume nesse último batimento. Então realmente é um verdadeiro ritmo de escape, ou ritmo de suplência, tá certo? E só para efeito de conceituação, vocês vão ter uma aula só para isso, é o de taquicardia ventricular sustentada. Eu defini o que é não sustentado, eu falei que era maior que 3, frequência maior que 100, mas não defini o limite superior. A taquicardia sustentada é definida quando ela tem uma duração maior que 30 segundos ou quando há necessidade de alguma manobra para reversão da taquicardia. Então, menor que 30 segundos é não sustentada, tá certo?
Aqui uma coisa interessante também, com relação à morfologia das extrasístoles. Quando elas são monomórficas, frequentemente a gente pode eventualmente deduzir a origem, o local de origem da extrasístole. Então, nesse caso aqui, por exemplo, é um caso que a gente trouxe que é um caso típico, assim, bastante típico, é de uma extrasístole. Notem que a extrasístole está aqui, né? Esse é o normal e esse é a extrasístole. Notem que a extrasístole ela tem uma morfologia tipo bloqueio de ramo esquerdo, ela é negativa em V1, mas para um bloqueio de ramo esquerdo, o que ela é bizarra é que ela é positiva em D2, D3 e AVF, ou seja, ela tem um eixo para baixo. Então, bloqueio de ramo esquerdo com eixo para baixo, e ainda por cima ela tem uma onda R inicial aqui também, que é uma coisa inusual no bloqueio de ramo esquerdo, né? Então, esse tipo de morfologia aqui é típico e é conhecido como uma extrasístole de via de saída do ventrículo direito. Extrasístoles nascidas no ventrículo direito geralmente tem morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Extrasístoles nascidas no ventrículo esquerdo geralmente tem morfologia de bloqueio de ramo direito. E se a gente consegue identificar algumas características morfológicas dela no eletrocardiograma das duas derivações, a gente pode até eventualmente sugerir o local de origem. Isso, em princípio, é uma curiosidade eletrocardiográfica, mas tem até algum interesse prático quando a gente está pensando em fazer tratamentos por ablação dessas extrasístoles, dessas taquicardias, quando isso aqui se sustenta, vira uma taquicardia, porque aí, obviamente, a ablação, quando é feita, tem que ser feita exatamente no foco da arritmia. E é interessante saber em que ponto ela está. Isso tem sido, então, estudado amplamente. Aqui tem até um estudo que foi feito aqui, mostrando, por exemplo, que, de acordo com a morfologia da extrasístole nas derivações, por exemplo, aqui de 1D23 ou de V1 a V4, a gente pode dizer que elas estão se originando em pontos diferentes. Isso, inclusive, orienta ou conduz o eletrofisiologista, se ele vai fazer a punção lá, ou vai fazer a abordagem da extrasístole via transeptal, ou transtorácica, ou epicárdica, enfim. Assim ele vai ver. Então, o eletrocardiograma de superfície, quando a gente tem o registro da extrasístole em todas as derivações e elas são monomórficas, até permite fazer esse tipo de identificação. Bom, com relação à importância clínica das extrasístoles, basicamente elas estão relacionadas ao quê? Ao fato de que elas podem provocar sintomas e porque as extrasístoles também podem desencadear arritmias mais graves. Os sintomas de extrasístoles basicamente são palpitações, tá certo? Mas, além das palpitações, a gente pode ter isso que nós estamos vendo aqui. Isso aqui é um traçado de Holter contínuo, vocês vejam que são duas derivações simultâneas, aqui e aqui. Tem algumas extrasístoles isoladas no traçado, isso vai seguindo, daqui continua aqui, assim por diante, até que neste momento daqui, uma dessas extrasístoles acaba desencadeando uma taquicardia ventricular muito rápida, que rapidamente vira um flutter ventricular. Inclusive, esse indivíduo em seguida fibrila e morre subitamente. Ele morreu no dia que estava com o Holter ligado. Então, quer dizer, esse tipo de situação, quer dizer, quando começou a ser identificado com o Holter, a questão de, sei lá, uns 30 ou 40 anos, 40 anos atrás ou mais, viram que a maioria das mortes súbitas, quer dizer, em torno de 80%, 85% dos indivíduos que morriam subitamente, que estavam com o Holter ligado, acontecia mais ou menos isso, quer dizer, um extrasístoles, de repente desencadeava uma taquicardia ventricular e uma fibrilação ventricular. Então, todo mundo começou a falar, bom, a extrasístole é ruim porque pode provocar fibrilação ventricular, pode matar, provocar morte súbita. Então começaram a sair várias classificações para tentar quantificar ou graduar o grau de gravidade ou de risco das extrasístoles ventriculares. Saíram várias, eu estou mostrando aqui algumas para vocês, essas classificações aqui vocês nem precisam memorizar, porque elas hoje não se usam mais. Mas, por exemplo, de Lawner foi uma que foi muito badalada, quando eu era residente a gente usava muito isso aqui, extrasístole ventricular, classe 2 de Lawner, classe 3 de Lawner, etc. Hoje não se usa mais. Mas vejam que aqui tem uma do Bigger, tem mais uma que eu vou mostrar mais para frente, mas vocês viram que elas procuravam sempre tentar verificar coisas com relação à frequência das extrasístoles, se quando elas mais frequentes elas são piores, ou então quando elas têm formas repetitivas, né, pares, salvas e assim por diante, que teoricamente, segundo esses critérios, caracterizavam formas mais graves. Aqui outra classificação de Meyerburg também, que reclassificava com relação à frequência e à forma. Mas isso tudo era derivado de estudos feitos com Holter que mostravam justamente isso que vocês estão vendo aí. Isso aqui é dado epidemiológico, isso aqui continua valendo, apesar de ser dado antigo. Quer dizer, vejam que quando a gente pega indivíduos pós-infarto, isso aqui vale para indivíduo após infarto, e a gente vai analisar a mortalidade de um ano, conforme o número de extrasístoles no Holter de 24 horas, a gente vê que quanto maior o número de extrasístoles, a mortalidade aumenta importantemente. Então, de modo tal que quando a gente passa, por exemplo, de 1 para 10 extrasístoles, a mortalidade vai lá para cima, comparado com 1. Né? Então,
Então, assim, por isso que a gente, por exemplo, hoje em dia lá no Holter, a gente considera extrasístole ventricular frequente quando tem mais que 10 por hora, porque é um ponto de corte onde aumenta significativamente a mortalidade dos indivíduos pós-infarto. Isso aqui é válido pós-infarto. Da mesma forma com relação ao grau de complexidade, por exemplo, se a gente compara Holters e vem no Holter do indivíduo, se o indivíduo tem extrasístole sem extrasístole, tem uma mortalidade mais baixa do que o indivíduo que tem extrasístole isolada, que por sua vez é mais baixa do que tem extrasístole pareada, que por sua vez tem uma mortalidade mais baixa do que quando o indivíduo tem uma taquicardia ventricular não sustentada em Holter. Então, a mortalidade aumenta conforme aumenta a complexidade. Bom, isso aqui estava tão consistente, era um dado tão importante que o pessoal criou aquelas classificações que eu mostrei para vocês e chegou inclusive até a criar o conceito, aí há uns 30 anos atrás, uns 25 anos atrás, por aí, de que se a gente conseguisse tratar, eliminar as extracístoles do indivíduo, a gente conseguiria prevenir e evitar a morte súbita. Chegaram até a ser feitos estudos tentando isso, e aí viram que acontecia exatamente o contrário. Na hora que começaram a tratar a extrasístole com droga antiarrítmica, o que acontecia é que o indivíduo ficava mais exposto aos efeitos pró-arrítmicos das drogas antiarrítmicas, e eles estavam morrendo mais, apesar de terem menos extrasístole, eles estavam morrendo mais do que os indivíduos que não tinham. Então, hoje em dia, a gente reconhece as extrasístoles frequentes, as extrasístoles complexas, como marcadores de risco, principalmente quando o indivíduo na fase tardia do infarto do miocárdio, mas elas são apenas marcadores, quer dizer, não adianta a gente tratá-las, porque não é exatamente esse o foco da questão. Provavelmente o grande marcador de mortalidade mesmo, de risco de mortalidade, é a fração de ejeção, como vocês todos sabem já, quer dizer, conforme cai a fração de ejeção, frações de ejeções menores que 35% ou 30%, aumentam exponencialmente a mortalidade dos indivíduos pós-infarto. Aqui um outro estudo também feito aí, mostrando que mortalidade, morte súbita, pós-infarto, comparando indivíduos sem extracístole, com extracístoles isolados e com extracístoles complexos. Veja, conforme vai acontecendo isso, vai aumentando a mortalidade. Bom, felizmente não é todo mundo que tem extracístole que morre subitamente. Normalmente as extracístoles elas são decorrentes, elas são resultado, ou a morte súbita cardíaca, arrítmica, portacardíaca e fibrilação ventricular, ela é decorrente de uma conjuntura de fatores que envolve fatores estruturais e fatores funcionais. Esse esquema aqui nós já vimos em uma aula anterior aí que o Dr. Pastore mostrou para vocês, mas normalmente o indivíduo tem de base uma doença estrutural, como por exemplo um infarto agudo ou um infarto antigo com uma cicatriz grande, aneurisma, hipertrofia ventricular, dilatação ventricular, insuficiência cardíaca, alterações elétricas e juntamente com isso, alterações transitórias, como por exemplo a própria isquemia, fatores hemodinâmicos, hipóxia, de tudo, alterações de tônus autonômico, efeitos tóxicos de drogas, etc. Então, essa conjuntura de fatores é que acaba fazendo com que extrasístoles ventriculares, em condições habituais benignas e que não levam a nenhum risco, elas acabam desencadeando a fibrilação ventricular e a morte súbita. Então, felizmente, não é todo mundo que tem extrasístole ventricular que vai morrer subitamente, porque a extrasístole ventricular é uma arritmia muito frequente. Todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, tivemos ou vamos ter extrasístoles ventriculares. Então, não é, nem por isso nós vamos morrer subitamente. Bom, basicamente, era isso que eu queria falar de extrasístoles ventriculares. Vamos falar um pouquinho de extrasístoles arteriais. Aqui tem um primeiro exemplo de extrasístole. Aqui, vocês já vejam que nós temos aqui 2 batimentos normais e aqui um batimento precoce, sendo que o batimento precoce é uma onda P. Então, é um batimento atrial. E notem que a onda P está diferente da onda P normal em termos de morfologia. Além dela ser precoce, ela tem morfologia diferente. No caso, ela está seguida de um QRS e é um QRS normal. Então, é uma extrasístole atrial, tá certo? Bom, mais um exemplo ali, a caracterização é feita por isso aí que nós já falamos. A onda P é precoce e tem uma morfologia diferente da morfologia da onda P sinusal. Vamos medir, fazer aquelas intervalos que nós medimos na extrasístole ventricular. Vamos ver de novo aqui. Olha lá. Peguei o mesmo traçado e medi aqui o intervalo PP, como vocês estão vendo aqui, com esse primeiro intervalo PP, e projetei para frente. Vejam que o intervalo entre este batimento normal, que antecede a extrasístole, e este batimento normal, que sucede a extrasístole, que ele é menor que 2 vezes o batimento normal. Ou seja, essa pausa aqui, nós já vamos ver com vocês, que é uma pausa pós-extrasistólica, ela é não compensadora. Então, o que está acontecendo ali lá, só para rever os conceitos? O intervalo de acoplamento, que nós já vimos lá desde o primeiro caso aqui que o Hector mostrou para a gente,
e o da pausa pós-extrasistólica, no caso, ela é não compensadora, porque o intervalo entre os dois batimentos, ou o intervalo, a pausa pós-extrasistólica, ou o intervalo entre os dois batimentos é menor que 2 vezes o ritmo normal. Vamos ver por que isso acontece. E por que isso é mais comum nas extrasístoles atriais. Vamos desenhar aqui um diagrama de Lewis, só que esse diagrama de Lewis aqui eu botei mais degraus, mais andares nessa escada aqui. Vocês notam que eu estou botando aqui, além do átrio, do nó AV e do ventrículo, eu estou botando aqui duas coisas novas. O próprio disparo do nó sinusal e de uma estrutura que a gente admite que exista, que é a da junção sinoatrial. Vamos aproveitar o que a gente tem no eletro, né? A gente tem a onda P e tem o QRS. Então a onda P a gente projeta na linha do átrio. Vamos lá. Desce as ondas P que a gente viu e desce aqui para a linha do átrio. E agora descemos os QRS. Os QRS estão ali, junto o P com o QRS, porque faz a condução AV, dá para ver direitinho. Isso aqui é o traçado do elétron que nós temos. Só que a gente admite, então, naturalmente, que esses indivíduos, que o batimento atrial é originado através de um batimento sinusal, que tem a sua frequência de disparo normal, e o estímulo depois tem que seguir pela junção atrioventricular até despolarizar o átrio. Então, o que nós temos? Nós fizemos o seguinte, ó, medimos o intervalo PP, que deve ser o intervalo do disparo do ritmo sinusal, e estou projetando aqui embaixo. Vou projetar aqui no traçado de cima, e nós vamos fazer o seguinte, olha lá, vejam vocês, se eu tenho um ritmo sinusal disparando com esta frequência aqui, ele passa pela junção sinoatrial e vem despolarizar o átrio, provocando esta onda P aqui, a mesma coisa aqui. Quando eu tenho a extrasístole atrial, quer dizer, este batimento é o batimento ectópico que está aqui, ele se conduz anterogradamente para o ventrículo, provocando este QRS que vocês veem aqui, mas ele também pode se conduzir retrogradamente através da junção sinoatrial, entrar no nó sinusal, descarregar o nó sinusal, e aí o nó sinusal vai se despolarizar de novo com a sua frequência, exatamente a frequência que ele vinha antes. Tá certo? Então ele vai recomeçar a contar tempo a partir daqui, da extrasístole atrial. E aí o estímulo depois desce da junção sinoatrial e despolariza o átrio. Então isso acaba acontecendo, e isso aqui é o que a gente chama de reset sinusal, quer dizer, o nó sinusal foi reciclado a partir da própria extrasístole. Na hora que ele é reciclado a partir da extrasístole, então nós temos este fenômeno que acaba acontecendo aqui, que é o de que o intervalo entre o último batimento normal e o seguinte é menor que 2 vezes, como vocês veem aqui, o ciclo normal. Por isso que a gente chama de pausa compensadora. Isso é relativamente mais comum nas extrasístoles atriais do que nas ventriculares, porque a atrial está mais perto do nó sinusal, então ela tem mais facilidade de penetrar no nó sinusal, despolarizar ele e reciclar ele. Ao passo que a ventricular não, a ventricular tem que passar pelo nó AV, para depois despolarizar o átrio, para daí chegar no nó sinusal. Isso pode acontecer, mas é mais difícil, tá certo? Então ali, outra peculiaridade que também é típica das extrasístoles atriais é o fato de elas poderem conduzir com aberrância de condução. Então vocês têm aqui duas extrasístoles atriais, ó, batimento normal, extrasístole atrial, onda precoce, seguido de um QRS, praticamente normal, praticamente igual ao anterior. Depois vem outro batimento sinusal, outra extrasístole atrial. Notem aqui a onda P, lá no fim da onda T. Esta onda P está visivelmente mais precoce que aquela ali. Ó. Vocês veem que essa aqui está depois da onda T. Essa daqui está já no fim da onda T. Ela está quase já encavalando na onda T. Pelo fato dela ser mais precoce, acaba provavelmente acontecendo que quando o estímulo desce pelo nó AV, ele vai acabar encontrando, por exemplo, o ramo direito em período refratário e acaba conduzindo com uma morfologia de bloqueio de ramo direito. Então isso é o que a gente chama de aberrância da condução intraventricular de estímulo. É um bloqueio fisiológico decorrente só da precocidade. Como o batimento veio precoce, o ramo direito ainda está em período refratário, aí acaba acontecendo que nós temos então esse bloqueio funcional, uma aberrância de condução. Às vezes ele é tão precoce como aqui, olha lá, vejam a onda T daqui, ó. A onda T como é que é? Vejam que aqui tem um biquinho a mais, né? Então aqui, na verdade, o que tem? A onda P em cima da onda T. Então, ela está tão precoce que ela se bloqueia no próprio nó AV. Então nós temos uma extrasístole atrial bloqueada. Essa aqui já não está bloqueada, ela já conseguiu conduzir, um PR um pouquinho mais longo, mas conseguiu se conduzir para os ventrículos, tá certo? Então, extrasístoles com aberrância, extrasístoles bloqueados. Aqui só um esquema, só para reforçar um pouquinho esse conceito. Aqui nós fizemos um diagrama de Lewis, ó. Notem vocês. Diagrama de Lewis, aqui átrio, nó AV, ventrículo, onde a gente representou também o período refratário do nó AV,
do ramo direito e do ramo esquerdo. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma extrasístole não tão precoce, quer dizer, ela é precoce, mas não tão precoce, ela atrial, ela desce pelo nó AV, já depois do período refratário, e vem despolarizar o ventrículo, e aí nós temos então um QRS estreito, como nós temos aqui. Se ela for um pouquinho mais precoce, ela chega depois do período refratário do nó AV, mas no período refratário do ramo direito. Então o que acontece? Ela passa pelo nó AV, desce para o ventrículo, mas desce com morfologia de bloqueio de ramo direito, como vocês veem aqui. E se ela for precoce demais, ela chega, na verdade, no nó AV, quando esse está em período refratário, e daí ela não se conduz para o ventrículo. Então eu tenho só uma onda P, sem QRS, tem que ter seguida de QRS. Então eu tenho as 3 situações aqui documentadinhas, e a explicação de por que às vezes você tem bloqueio de ramo, só aberrância, às vezes você tem uma extracístole até bloqueada, é exatamente isso. Então, conforme é mais precoce, ela vai ter mais graus de bloqueios ou não, tá certo? Mais um detalhe, ó, aqui um parzinho de extracístoles atriais, que é uma derivação V1, tá certo? Aqui tá, notem a onda T daqui, vejam que aqui é diferente, aqui tem uma onda P e aqui também tem uma onda P, tá certo? Então, é um par de extracístoles atriais conduzidas com aberrância de condução do tipo bloqueio de ramo direito, tá certo? Caso também é um traçado de Holter, 2 derivações simultâneas, V5 e V1. Aqui os 2 batimentos primeiros são normais. Aqui nós temos já uma extracístole atrial, vejam a onda P ali. Vejam a onda P aqui. Seguida de um QRS. Este QRS é largo, né? Tem uma morfologia de bloqueio de ramo. Depois volta o normal, outra extracístole, quer dizer, um batimento precoce, seguida de outro QRS largado. Vejam que curioso, aqui é uma derivação V1, né? V1, V2 mais ou menos. Vejam que aqui o QRS tem uma morfologia tipo bloqueio de ramo esquerdo, e aqui ele tem uma morfologia tipo bloqueio de ramo direito. Vejam que bonitinho. Então, uma extracístole que tem uma aberrância, a mesma extracístole atrial, às vezes ela desce bloqueando o ramo direito, às vezes ela desce bloqueando o ramo esquerdo. Não tem nada demais, uma curiosidade que eu estou mostrando para vocês. Aberrância de condução intraventricular de extracístoles atriais, tá certo? Bom, aqui, só lembrar, mais uma vez, aqui só para reforçar, para concluir a aula, que extracístole sempre é um batimento precoce, diferentemente disso que nós estamos vendo aqui. Notem que nós temos aqui batimentos normais, com onda P bonitinha, e em seguida outros batimentos que ficaram escuros. Ficou escuro aí também? Aqui ficou escuro, acho que eu apertei algum botão errado aqui. Que, enfim, é uma sequência de batimentos que tem uma onda P visivelmente, evidentemente diferente das ondas P normais, só que elas são tardias. Eu fiz o diagrama de Lewis aqui, só para ficar bem didático para vocês. Ah, não, aqui não fiz diagrama de Lewis, eu só medi o intervalo. Ó. Intervalo PP, de novo, intervalo PP para frente. Vejam que quando a gente vê, este batimento ele atrasou. Na verdade, o que aconteceu? O nó sinusal aqui ele falhou e deu a chance de aparecimento de um ritmo de suplência, um ritmo de escape, é um ritmo ectópico atrial também, como uma extracístole, só que ele é um ritmo de suplência, um ritmo tardio. Então, isso aí, por definição, não é uma extracístole, tá certo? Isso aí é um ritmo ectópico atrial. Bom, enfim, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. A extracístole tem bastante coisa, mas, na verdade, a maioria desses conceitos aqui vocês já sabiam. A gente procurou mais com vocês rever a definição de extracístole, rever essa classificação importante que é com relação ao local de origem, rever a nomenclatura, padronizar a nomenclatura que a gente usa mais com relação às extracístoles e mostrar para vocês um pouquinho do uso do diagrama de Lewis, que a gente considera uma ferramenta muito interessante para fazer diagnóstico e para a gente estudar arritmias. Era basicamente isso. Estou à disposição, se quiserem fazer alguma pergunta ou discutir mais algum assunto, estou à disposição. Nancy ou Beth querem fazer algum comentário? Nada? Hector, você explicou muito bem o caso. O pessoal gostou. Acho que o pessoal gostou. Parabéns. Então tá bom, gente. É isso aí. Muito obrigado.